Jogos são uma arte? Eu sei que é uma pergunta tanto quanto específico, e para muita gente videogames, além de um lazer e um passatempo, também é trabalho, caso você for algum desenvolvedor ou desenvolvedora de jogos, ou também um streamer ou youtuber que trabalha com isso. Porém, jogos também são categorizados como artes, na verdade eles são artes. Porém, o que de fato é arte? O que categoriza algo como arte? Pelo que eu pesquisei no Google, ou no caso eu perguntei pro Google Gemini, que em resposta ele me deu uma resposta enorme, que obviamente eu não li, né? Quem lê hoje em dia. Passou de 2 linhas. Eu não leio. Resumindo de uma maneira bem porca, arte é uma forma do ser humano se expressar, meio que uma parte nossa. É tipo uma alma onde nós podemos expressar nossos desejos, sentimentos, coisas mais profundas de maneira visual, como pinturas, desenhos, até sendo oralmente, como histórias, músicas, poesias, poemas, e também fisicamente, com danças e artesanatos ou artes cênicas para os íntimos. A arte no geral é uma coisa bem complexa, já que existem muitas formas do ser humano se expressar artisticamente. E além disso, também existem diversas culturas, cada uma tendo uma forma única de se expressar com ideias bem diferentes uma das outras. Curiosidade rápida, quando eu tava fazendo esse vídeo eu descobri que existem a todo 11 tipos de artes, como quadrinhos, fotografias e videogames e até arte digital. Sim, por incrível que pareça, quadrinhos é um estilo de arte separado das outras artes. Eu, por algum motivo, eu acreditava que era tudo junto, mas não, era separado mesmo. Enfim, mais uma curiosidade rápida aí pra vocês e vamos ao vídeo. Tudo que existe no mundo é meio que arte. Na verdade, o fato da espécie humana conseguir criar coisas a partir do nada, seja baseando na natureza ou apenas baseando apenas na imaginação, é algo bem impressionante na minha opinião. É óbvio que videogames, ou no caso mais específico, os jogos, são uma arte. Seja na maneira como o jogo representa o mundo, seja na maneira como as coisas são construídas, como a narrativa é criada e impacta o jogador. Pois muitas das vezes em diversos jogos a gente vai ter conceitos diferentes, como conceitos mais realísticos, com ideias mais pé no chão, e outras vezes a gente vai ter conceitos mais absurdos, conceitos mais abstratos ou mais fictícios. E é claro também outra coisa sem falar na busca por realismo em muitos jogos. Algo que é muito curioso é que o ser humano ele gosta muito da ideia de simular mundos em telas, não é à toa que a gente simula isso em jogos, o que na minha opinião é algo bem interessante, porque dá infinita possibilidade de interagirmos com essas histórias e com mundos diferentes, o que torna na minha opinião a experiência de videogames muito únicas. Diferente de outras mídias como o próprio cinema, teatro, livros, músicas, que muitas vezes a gente está preso ao papel de espectador e ouvinte, alguém que apenas observa o mundo ser construído de uma perspectiva de uma entidade, acompanhando a história dos personagens, porém em um jogo isso não acontece. Em jogo você assume o papel de um personagem ou de vários, onde você é meio que o poderoso, você é o protagonista, você tá nesse mundo, você molda a história conforme você queira, você enfrenta os desafios dos jogos, ou melhor dos mundos que é proposto, e em sua própria perspectiva, digamos assim. O que pode ser algo meio mais improvisado e mais livre, como os próprios RPGs, ou pode ser algo mais linear, como jogos de histórias, como sei lá, exemplos The Last of Us, onde você é preso a histórias com os personagens e você vai se apegando a eles e seguindo a narrativa. Enfim, de maneira geral, jogos são uma arte. E sim, tudo que você ouviu até agora foi minha introdução para o meu vídeo para falar de jogos que eu acho arte bonita. Eu sei que é um tema tanto quanto específico de novo, porém vai ser mais específico ainda porque são jogos particularmente que eu joguei e também ouvi falar e também gosto muito. Por mais que eu não tenha jogado algum desses jogos, eu queira falar, não nesse caso, porque os jogos que eu vou falar aqui são jogos que eu joguei e que gosto. Particularmente sou uma pessoa que gosta muito de desenhar no meu tempo livre. Eu desenho desde criança, que é um dos meus passatempos favoritos, junto a cara jogar videogames, que até às vezes prefiro mais desenhar do que jogar. Mas são duas coisas que andam comigo lado a lado e eu gosto bastante de fazer. Então, assim, eu vou juntar o útil ao agradável. Outra coisa também é que eu gosto de admirar muito artes em jogos. Particularmente, na minha opinião, existem diversos jogos que destacam bastante pelo seu estilo artístico, tanto quanto únicos, na minha opinião, principalmente em jogos indies. No caso, mais específico ainda, jogos na pegada mais 2D. Eu quero começar a nossa lista com o Hollow Knight. Esse, sem sombra de dúvidas, é um dos meus jogos favoritos do estilo Metroidvania e um dos primeiros jogos que eu joguei quando eu criei minha conta aqui na Steam. E bem, todo mundo que já jogou Hollow Knight ou conhece Hollow Knight sabe que esse jogo ele é lindo. Não só a arte, mas a sua lore, os personagens, a luta, a trilha sonora, enfim, tudo nesse jogo é muito bom. Na minha opinião, cara, é um jogo fantástico, porém o foco vai mais na parte artística do jogo, onde os cenários são bem desenhados e bem detalhados, cada um variando bastante, o que ajuda a dar uma atmosfera ao jogo. Além disso, também tudo conectado, o que estimula o jogador a explorar o mapa, já que a gente tá falando de Metroidvania. Sendo a exploração algo bem gostoso, na minha opinião, de fazer. Cara, eu gosto muito de explorar os mapas do Hollow Knight, por mais que no começo seja divertido, conforme o tempo vai passando, vai ficando um pouco chato quando você joga. Mas mesmo assim, eu gosto bastante de explorar o cenário dele, eu acho o cenário bem bonito. Onde cada área do jogo é mostrado um pouco da história do reino de Hollow Knight, seja com interações com os NPCs, escritas presentes nos mapas. Cada cenário do jogo conta alguma história. Além disso, também tem lutas com
diferentes inimigos e chefes, o que torna, na minha opinião, a experiência bem única no mundo de Hollow Knight. Porém, o que mais me chama a atenção, além dos cenários, são os estilos dos personagens do jogo. Diferente dos cenários, que são algo bem complexo, bem detalhados, os personagens são bem mais simples, os traços particularmente bem interessantes e também bem criativos, principalmente na maneira como os desenvolvedores representam os insetos e invertebrados, o que é bem único na minha opinião, e quem desenha ou já está começando a desenhar sabe que animais é algo bem complexo e meio difícil de desenhar, dependendo do animal que você quer interpretar, principalmente os artrópodes, que são os insetos, que não são os animais mais adorados pelo ser humano, que bem, eu gosto da maneira como os criadores ou os designers do jogo deixam os animais bem mais fofinhos e mais bonitinhos, dando característica bem mais simples, bem únicas na minha opinião. Pra mim, Hollow Knight é um jogo muito bonito, ele é divertido, ele é bem difícil na minha opinião, você vai se estressar um pouco, mas pra mim ele é um jogo que eu gosto bastante, tanto pela história, pela arte e tanto pela jogabilidade. E bem, eu espero muito que o Hollow Knight Silksong seja também tão bom quanto o Hollow Knight foi. Cuphead é outro jogo que quando eu vi pela primeira vez eu fiquei bastante impressionado com o estilo do jogo, que segue uma pegada meio cartoon, no caso o cartoon mais antigo, especificadamente na década de 1930, que curiosidade rápida que foi nessa época mais ou menos que foi a era de ouro das animações estadunidenses, já que foi nessa época que muitos personagens clássicos surgiram, como o próprio Mickey Mouse, e também foi nessa época também que muitos estilos de animações eram mais cartunescas, o que era bem popular, com personagens mais estilizados, no caso os personagens tendo aqueles membros meio mangueira de borracha, que ficou meio que apelidado nesse estilo, o que na época ajudava muito com a limitação, já que as animações eram tudo feito à mão, ou no caso mais um estilo mais tradicional, e esse estilo de fazer animações era bem mais simples e fluido, com curvas, o que ajudava a dar a sensação de animação e movimento. Até porque você imagina animar todo um episódio naquele estilo com uma tecnologia limitada na época. Era uma tarefa bem complicada, mas no final das contas o que ajudou a criar esse estilo único nessa animação. O fim da era de ouro das animações foi por volta dos anos 60, mais ou menos, já que esse estilo de curta-metragem foi dando espaço para outros estilos de animações, principalmente com a televisão, já que cartoons animados eram algo passado mais em exibições, como o cinema, o que era algo mais teatral. E conforme o tempo foi passando, as televisões foram surgindo, e a animação foi passando mais para um público infantil, ou seja, meio que elas foram se adaptando conforme o tempo. Porém, foi mais ou menos nessa época que muita coisa surgiu e definiu muita coisa que até hoje o que assistimos também. Enfim, chega de explicações, vamos ao jogo. No único que Cuphead foi lançado, o que mais me chamou a atenção foi o seu estilo, que era algo único, que lembrava muito desenhos antigos, e além do estilo, muitas das coisas do jogo foram feitas à mão, como os personagens foram desenhados a cada frame, e é claro, depois que foram digitalizados para o PC para facilitar o processo de programação, mas a maioria dos personagens foi feito no papel, que é algo bem impressionante, junto também a alguns cenários. Se não me engano, acho que o cenário do gênio foi feito em stop motion, inclusive tem um documentário onde fala sobre isso, e é bem interessante de ver. Enfim, eu gosto muito desse jogo, por mais que não tenha finalizado ele devido à dificuldade, mas um dia eu finalizo ele. Eu ainda gosto bastante do estilo de arte do jogo, o que é uma coisa bem única, já que as fases, tudo remete a animações antigas, também com muitas, entre aspas, referências a essas animações. E bem, é óbvio que esse jogo ele foi feito com um carinho imenso, ele foi idealizado pelos dois irmãos Jared e Jared, e bem, segundo o que eu pesquisei, eles fizeram na casa deles, onde criaram um pequeno estúdio, onde se dedicaram muito a esse projeto, e isso pode ser visto no jogo, já que o jogo foi um sucesso, tanto pelo seu estilo, tanto pela sua jogabilidade desafiadora, até porque esse jogo ele é bem difícil. Tu não pega esse filho de uma puta pequeno? Olha pra isso, velho, meu irmão não aguenta mais jogar essa porra. E junto também a trilha sonora, que na minha opinião é uma das melhores já feitas, porque cara, a trilha sonora de Cuphead é muito boa. O que faz esse jogo ter uma identidade muito forte, na minha opinião. Inclusive, esse jogo fez tanto sucesso, que fizeram até uma série na Netflix, o que é algo bem impressionante, na minha opinião. Até cheguei a assistir alguns episódios e até gostei bastante da animação. Enfim, esse foi o nosso segundo jogo. Bem, esse tópico aqui vai ser referente a dois jogos específicos, no caso, jogos referente a dois youtubers brasileiros, sendo o jogo do Guslet e do Gemma Please, que são dois youtubers muito relevantes, ambos são bem conhecidos pelos seus conteúdos, geralmente focado em jogos, sendo review de jogo merda, ou falando de coisas da internet. Porém, algo muito comum entre esses dois criadores é que ambos falam sobre game dev ou criação de jogos em seus canais, o que é um tema bem específico e bem nichado aqui no YouTube, mas é um tema que desperta muito interesse e muita curiosidade de muitas pessoas, já que muita gente tem interesse em criar jogos e trabalhar na área. Enfim, o foco não é esse, o foco é sim, ambos fizeram jogos. Jogo esse que segue o estilo pixel art, que é provavelmente o estilo mais conhecido em jogos, e também o estilo gráfico mais predominante na história dos jogos, já que foi o estilo mais marcante, principalmente onde muitas franquias, personagens e estilos de jogos surgiram.
Junto a isso, na época também os consoles eram bem limitados, tanto na capacidade gráfica e de computação, e meio que o estilo pixel art era uma maneira mais fácil e eficiente de você ter esses jogos. A questão é que o estilo pixel art ele envelheceu relativamente bem. Tem alguns jogos 3D que foram lançados no passado e hoje em dia não envelheceram tão bem. A questão é que esse estilo ele é muito conhecido e muito famoso e também muito amado por muitos, não é à toa que até hoje muitos desses jogos no estilo pixel inspiram as pessoas a criarem seus jogos, o que é o caso do Guslet e do Geometry. Ambos têm seus jogos que provavelmente você conhece, o que eu acho difícil, sendo o Super Chicken Jumper e Moonleap, que são jogos na pegada mais pixel. Eu vou começar com o nosso jogo do Guslet, sendo Moonleap, que é um jogo de plataforma onde cada fase você tem um quebra-cabeça. E cada fase você vai fazer meio que um puzzle, e você vai pensar bastante, principalmente pelas mecânicas do jogo, já que muitas partes do jogo é apresentada sempre uma nova mecânica, e o jogo é relativamente curto, porém até que relaxante. Mas a arte pixel pra mim é algo bem bonitinho, eu gosto muito da arte pixel do jogo. Ela tem um estilo meio minimalista, já que os cenários em si muitas vezes são cores mais frias, tons mais frios no caso, sendo os tons mais de azul. O que é curioso porque isso contrasta bastante com o personagem principal, que é esse bichinho de lua, que tem cores mais quentes, como laranja. Eu gosto muito do estilo mais simples desse jogo, e também o uso das cores, o que pra mim é uma parte que destaca bastante. E pra quem tá curioso, tem um vídeo do Guslet onde ele explica e fala sobre o seu jogo, e dá pra ver que no vídeo ele se dedicou bastante a esse projeto. Não é à toa que o projeto foi um sucesso e merece todo parabéns, e mostra mais uma vez que o Brasil tem um potencial grande para criar muitos jogos bons. Agora indo para o nosso outro jogo da lista, sendo o Super Chicken Jumper. Diferente do anterior, que era um jogo mais relaxante, mais de puzzle, esse jogo tem uma pegada mais arcade e até que é difícil, com um ritmo bem mais frenético, e assim como o jogo anterior, a arte pixel do jogo também é bem simples, quase minimalista, porém você vê um pouco mais de detalhamento. Com os gráficos bem bonitinhos, por mais que não tenha muitas coisas coloridas no jogo, porém o que destaca pra mim é o estilo pixel, que é bem simples. O jogo se destaca bastante junto à trilha sonora, que é uma pena porque eu nunca consegui terminar esse jogo devido à dificuldade, mas eu gosto bastante da trilha sonora e da arte do jogo. E bem, eu falei pouco dele até porque eu não, como falei anteriormente, eu não terminei de finalizar ele, mas futuramente, quem sabe, eu volto a falar desse jogo, até porque eu acho o jogo muito bonito e, na minha opinião, o Geometry acertou bastante, tanto na arte, tanto na trilha sonora, tanto na gameplay. Enfim, é um jogo que eu gosto bastante, mas infelizmente eu não terminei ainda. Ainda assim, eu quis comentar sobre a arte do jogo. E assim, como eu falei anteriormente, também tem vídeo do Geometry onde ele fala sobre o processo de criação do seu jogo, que ele também se dedicou bastante a esse projeto, até fazendo port para mobile, o que provavelmente deve ter dado mais trabalho, mas no final das contas valeu a pena, o jogo foi lançado e fez um enorme sucesso. Enfim, a questão é que eu resolvi pegar esses dois jogos porque eu quero mais uma vez mostrar que o Brasil tem muito potencial para a criação de jogos. Não só o Geometry e Guslet, mas diversos outros criadores, tanto no YouTube quanto fora dele, têm o sonho de trabalhar com criação de jogos. Existem muitos que se destacam, não só na parte de jogos, mas também na parte de desenhos, animações e até música. O que é triste porque aqui no Brasil a arte não é muito levada a sério. Na internet eu sei que existe uma certa admiração e até respeito por quem faz esse tipo de coisa. No Brasil, como um todo, como profissão séria, não é visto como algo bom. Geralmente quando você fala que vai ser artista, o pessoal pensa que você vai ser vagabundo ou vai passar fome. O que é algo meio triste e um pouco realista, vamos ser sinceros, mas ainda assim mostra que o Brasil peca muito nessa parte mais artística. Não que o Brasil não tenha boas obras, não, pelo contrário, a gente tem muitas obras boas, clássicas na minha opinião, mas a maioria não chega a se destacar bastante como obras mais internacionais. Como vocês puderam ver nesse vídeo, eu peguei apenas jogos mais na pegada mais 2D, até porque é um gênero que eu gosto bastante. A maioria dos jogos 3D não tem um gráfico tão destacante hoje em dia, exceto jogos de produção maior, mas
esse é outro papo, outra coisa. O lance é que eu resolvi dar destaque apenas jogos 2D, porém talvez eu faça outro vídeo dessa pegada, até porque eu quero fazer aqui uma série no canal, pegando algum jogo que eu tô jogando, algum jogo que eu achei interessante e falando um pouco sobre a arte dele. E bem, eu acho que é isso, não tem mais muita coisa, eu espero que tenham gostado do vídeo, ajudem, compartilhem, comentem, deem like, ajudem o canal e eu acho que é isso e nos vemos até a próxima.